Bom dia, amigos. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar, desejando a você um final de semana maravilhoso. E, aliás, deve ser maravilhoso, porque amanhã é Páscoa. Amanhã é o dia do passar, é o dia da libertação, é o dia em que o povo de Israel foi libertado, em que Deus estabeleceu algo novo para nós e que tem a ver com a minha vida hoje, aqui e agora. Então nós estamos aqui com o nosso programa e eu espero que você curta bastante. Aliás, não deixe de estar na igreja amanhã. A maioria das igrejas vão celebrar a ceia, a comunhão, a Eucaristia, vão celebrar a Páscoa, cantatas vão ser apresentadas. Então, participe da igreja, pegue o endereço aí no rodapé e assista a um dos encontros, participe, melhor dizendo, de um dos encontros das igrejas de Nova Vida espalhadas aí pela cidade do Rio de Janeiro. Fique conosco, a gente volta já já com o programa Viva a Vida. Estamos de volta com o programa e mais uma vez temos aqui ao nosso lado Bispo Miguel Incuto, pastor da Igreja de Nova Vida de Caxias, que tem estado conosco aqui nos nossos encontros, colaborando, participando, que aliás este programa é patrocinado pelo Conselho de Pastores e a gente sempre tem convidado amigos, colegas para bater esse papo informal conosco e levando a você assuntos pertinentes ao seu dia a dia. Bom dia, Bispo, que seja bem-vindo ao nosso encontro. Bom dia, Bispo Tito, bom dia a todos os nossos amigos aqui dos sábados pela manhã, aqui na TV Bandeirantes. Como é que é? Você está preparado para o dia de amanhã? Sim, preparadíssimo, né? A nossa igreja sempre, a gente, como o Bispo já falou no início do programa, a gente celebra a ceia do Senhor, a gente tem sempre o pessoal da igreja prepara uma cantata para celebrar essa grande vitória de Deus, do Senhor, do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Esta história começa muito tempos atrás, quando o povo de Israel, debaixo de uma escravidão lá do Egito, 430 anos de sofrimento, e Deus então se lembra. Eu gosto muito dessas expressões, Deus se lembrou, né? Parece que Deus, isso é uma loucura, Deus se esquecer. Aliás, nós comentamos aqui num dos programas aí que a loucura de Deus não se esquece, essa é uma linguagem para a gente entender. Deus olha e vê o povo naquela aflição, chama um homem, começa aí um processo que vai culminar, que vai terminar com a libertação do povo através do que a Bíblia chama lá praga, né? A morte dos primogênitos. E Deus estabelece ali então um pacto, um concerto chamado o passar, a Páscoa, uma passagem, quer dizer, a saída do povo do Egito rumo à terra de Canaã. E a partir de então, esta festa ficou marcada na vida do povo de Deus, na vida dos judeus. E ainda hoje nós celebramos, não mais a Páscoa, hoje nós celebramos a ceia, quando Jesus, reunido lá à mesa com seus discípulos, instituiu a ceia do Senhor, relembrando o quê? A sua ressurreição. Bispo, qual é o valor da ressurreição para nós hoje, que estamos vivendo em pleno século XXI, com toda essa parafernália médica aí à nossa disposição, tentando fazer tudo para a gente viver melhor? Será que a ressurreição tem a ver ainda com o nosso dia a dia? Sim, perfeitamente. A Bíblia diz, né, que Deus, Ele colocou a eternidade dentro do homem. Então, a despeito de todo o avanço desse nosso tempo que a gente vive, mas dentro do homem há esse anseio, há essa busca pela eternidade, não é? E a Páscoa, a saída do cativeiro para a terra prometida, a passagem, a libertação, tudo isso que Jesus fez de uma maneira plena, não mais só restrito a um povo, mas Jesus fez essa entrega, essa doação. A palavra de Deus diz que Deus deu o seu Filho
porque ele amou o mundo inteiro. Então, a ressurreição, a vida eterna, é um assunto de hoje, é uma questão que está dentro do coração de todo o ser humano, e o ser humano, na verdade, procura. Nós temos uma variedade de caminhos que eu diria assim, estão sendo, entre aspas, pavimentados pelos homens. Não, você faz assim porque você vai... esse é um caminho para resolver essa questão. E a gente está aqui para falar desse assunto que só a palavra de Deus e o Evangelho é poderoso para dar vida eterna. Aliás, a ressurreição, ela tem um peso muito maior no contexto de vida espiritual do que o nascimento. Quer dizer, a Páscoa, se a gente pudesse fazer um ponto de equilíbrio, ela tem muito mais, vamos dizer, valor do que o Natal, né? Logicamente, não haveria Páscoa sem Natal. Estou dizendo apenas no contexto de vida espiritual. Nós dependemos mais, não do nascimento, mas sim da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Aliás, a Bíblia conta histórias de pessoas que foram ressuscitadas. Nós temos a história de Lázaro, temos a história da filha de Naim, né? aquela viúva, em que Jesus... Filho, né? O filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado. Tem a filha do Jairo, né? A filha de Jairo, que estava praticamente morta. Né? São relatos, temos no Velho Testamento, exatamente, também, né? Os profetas. Então, mostrando o quê? Que Deus ainda hoje quer produzir esta mesma verdade nas nossas vidas. Só que hoje a ressurreição não acontece necessariamente num contexto de nós morrermos fisicamente e sermos ressuscitados. Aconteceu para provar que Deus não tem limitações, que Deus faz o que precisa ser feito naquele momento. É como nós estávamos comentando sobre a loucura de Deus. Havia muitos leprosos na época de Naamã, mas um só foi curado. E com certeza, quando a viúva levava o seu filho para o cemitério, muitos outros mortos estavam naquele momento sendo também... Você vai num cemitério hoje na cidade do Rio de Janeiro, você não vai encontrar um sepultamento, você vai encontrar dezenas de sepultamentos. Mas há um propósito. Agora, para mim, o mais importante no contexto de Páscoa, de ressurreição, de celebração da ceia do Senhor, como vai acontecer amanhã, é aquilo que deve acontecer no nosso interior. Eu penso que a ressurreição maior não é essa física, é uma ressurreição que acontece na alma, que acontece no espírito e que provoca uma mudança de natureza radical na vida da pessoa. Então você precisa amanhã estar na igreja, você precisa estar pronto para abrir o seu coração e experimentar também o que Deus tem para você. Nós estamos aí no finalzinho do nosso primeiro bloco, a gente volta a conversar com o Bispo Miguel logo em seguida, mas eu quero insistir, este é um programa feito especialmente para motivar você a acreditar. Há possibilidade de Deus ressuscitar algo que morreu em sua vida. Fique conosco, a gente volta já já. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br.
E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar. Estamos aí às vésperas de um dos grandes eventos da cristandade, no calendário litúrgico das igrejas. Amanhã é dia da Páscoa. Nós estamos aproveitando para incentivar você a estar na igreja. Aliás, quando eu era jovem, eu estudei num colégio marista durante 6 anos e fui ensinado que pelo menos uma vez ao ano você deveria ir à igreja para fazer a sua comunhão, a sua confissão. E esse dia deveria ser o dia da Páscoa. Isso ficou gravado na minha memória de criança, né, de estudante. E eu hoje procuro, lá na igreja em que pastoreio, animar as pessoas a estarem presentes, principalmente nas reuniões de ceia, não uma vez ao ano, mas a gente realiza a ceia com muita frequência durante o mês, né? Porque é muito importante que você entenda, que você aproveite, que você saiba que hoje a ressurreição que Deus tem para você pode estar ligada ao seu trabalho, pode estar ligada à sua família, pode estar ligada àquilo que nós comentamos nos programas passados, à sua saúde. Deus tem um poder de restauração muito grande. Eu não sei como é que o irmão tem vivenciado isso na sua igreja, como é que o irmão tem experimentado esse tipo de... Porque para mim, quando uma pessoa é salva, aconteceu uma ressurreição naquela vida. Bispo, eu penso assim, que a Bíblia fala, né, para uma pessoa, ninguém que não nasceu pode ressuscitar, não é verdade? Certo. Só uma pessoa que viveu, morreu, que pode experimentar essa ressurreição, os casos que nós citamos aí, as narrativas bíblicas, né? Mas que aquela ressurreição, na verdade, ela foi uma cura, uma ressurreição, porque o Lázaro voltou a viver a mesma vida, o mesmo lugar, as mesmas fragilidades e voltou a morrer, né? Então, essa ressurreição, a ressurreição que Jesus experimentou, é a ressurreição prometida para nós, aqueles que nascemos de novo. Então, a pessoa tem que se, na nossa linguagem cristã, evangélica, nascer de novo, bíblica, nascer de novo, conhecer a Cristo, morrer num sentido por um tipo de vida, e aí nós temos esta promessa de ressurreição para uma nova vida, uma vida agora eterna, não é? Então, essa experiência, a gente costuma dizer que o lugar mais importante na igreja é o tanque, é o batistério, né? Que as pessoas estão experimentando a salvação, a mudança de vida, selando esse compromisso, ratificando essa entrega para Deus, e aí passamos a viver aquela expectativa, não é? Porque nós vamos morrer, ao homem está ordenado morrer, e aí, mas nós temos aquela força, aquela alegria, aquela expectativa de que nós vamos experimentar o cumprimento desta promessa, que é a promessa de ressurreição. Eu, quando tive um problema cardíaco e o médico falou que eu tinha que fazer uma cirurgia, eu me lembro que naquele momento, antes de fazer a cirurgia, estava conversando com o médico, dizendo para ele assim: doutor, o meu problema não é morrer. O meu problema não é morrer. Viver. Porque é medo, eu queria dizer medo de morrer, medo de alguma coisa não dar certo nesse contexto, porque é certo que todos nós vamos morrer, não é? Então, quem crê na ressurreição, quem tem a experiência do novo nascimento, tem esta segurança, esta paz, não é? É claro que nenhum de nós quer morrer, né? Alguém fez um link dizendo que para você ver Deus, você tem que morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas não quer morrer. Mas ninguém quer morrer. Mas para você ver Deus, você tem que morrer. Mas se você tem que morrer crendo, crendo em Jesus e crendo na ressurreição. Então, é tão importante que você que está participando do programa, que você tenha no seu coração essa experiência,
não é? Por isso que nós estamos aqui falando a palavra de Deus, convidando você, não é? Como a gente sempre fala, o nosso programa é tão curtinho, né? E a gente, às vezes eu acho até bom a gente não concluir muito, porque não complica também. Não, para a pessoa dizer, não, eu vou lá na igreja, eu quero ouvir mais isso, eu quero saber mais, eu vou procurar a palavra de Deus, não é? Mas essa vivência da comunhão, essa lembrança, né? Porque nós temos essa palavra de Jesus de fazer, de participar da comunhão, da Santa Ceia, desse momento que celebra esta ressurreição de Jesus, fazer em memória. Então isso é tão importante na prática diária, no viver da nossa vida como cristãos, como servos de Deus, o estar na casa de Deus, o participar da ceia, o crer na ressurreição. O irmão fez aí uma analogia a respeito, estava falando de batismo, certamente. Sim. E o apóstolo Paulo fala exatamente que nós somos sepultados com ele, dando assim mais do que um simbolismo, nós somos sepultados com Cristo nas águas, para que nós possamos ressurgir e passar a viver em novidade de vida. Então é uma ressurreição. Eu não sei, como você mencionou, qual foi a qualidade de vida que Lázaro viveu. Eu sei que ele foi perseguido. Depois de ter sido ressuscitado, tentaram matá-lo para provar que aquilo não era verdade. Mas o batismo tem uma conotação muito importante nesse processo de nós morrermos, porque, como você bem disse, nós não vamos morrer fisicamente, né? Mas no batismo a gente é sepultado nas águas e quando você é tirado, você sai para viver uma qualidade de vida que Deus preparou para você. A gente volta daqui a pouco, vamos continuar conversando e incentivando você a estar amanhã na igreja. Cancele compromissos. Se tem visitas na sua casa, leve-as para estar com você na casa de Deus, porque amanhã é um dia muito especial. É o dia do Senhor, é o dia em que nós vamos celebrar e comemorar esse memorial, a ceia do Senhor, a ressurreição de Cristo. Fique conosco. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O Amor que Desperta a Vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as Talhas do Milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Eu sou o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo, e tenho tido o prazer e a alegria de estar sempre com vocês aqui pela manhã. Um programa que é patrocinado pelo nosso Conselho de Pastores das Igrejas de Nova Vida no Brasil. Todos os sábados, sempre neste horário, nós estamos marcando presença na sua casa. Mande um e-mail para nós, mande um pedido de oração, nós temos aí os telefones, nós queremos orar. É verdade que o programa é tão curto, não dá nem tempo da gente fazer uma oração, mas acredite, nós temos orado por todos os nossos telespectadores. Aliás, tivemos uma informação, Bispo, aliás, você nos passou do Ibope? Sim.
a respeito do nosso programa, que tem marcado uma presença até, vamos dizer assim, acima do normal, é uma loucura. Foi surpreendente, né? Surpreendente para a emissora e para todos nós. Graças a Deus. Repercussão do programa. É um programa... Chefe, nós não estamos orando para ninguém perder o sono. O sono, exato. Se você acordou cedo no sábado e está nos ouvindo, isso é coisa de Deus. Aproveite, 7 horas da manhã a gente está aí com você. E como amanhã é um dia muito especial para a igreja, né, dentro do seu calendário, a celebração da Páscoa, vamos ter cantatas em muitas das nossas igrejas, estamos aproveitando para bater um papo. Eu sei que não queremos entrar no contexto teológico do assunto, falar sobre as implicações teológicas da ressurreição, porque, aliás, há alguns segmentos evangélicos que até dizem que a igreja não deve celebrar a Páscoa. Sim, mas nós não estamos celebrando a Páscoa, nós estamos celebrando a ressurreição, né? Jesus veio, morreu, cumpriu todo o projeto de Deus para que nós pudéssemos hoje ter o que temos, o que Paulo chamou de uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova vida, tem uma nova vida, as coisas velhas já passaram. Mas Paulo, lá numa das suas cartas, o bispo, ele diz assim: se não há ressurreição, é sinal de que nós estamos ainda presos, amarrados nos nossos pecados. Então ele faz uma afirmação muito forte, muito categórica, que se Cristo não ressuscitou, é vã a minha fé, é vã a minha pregação, tudo que eu estou fazendo cai num vazio. Então veja a importância que tem a ressurreição no nosso dia a dia. Você faria uma relação ou uma correlação entre a ressurreição e um processo de vida normal de um cristão? Bom, o bispo já falou tudo, né, sobre isso, citando aí o texto de Paulo, não é? Eu penso que talvez fosse impossível mesmo. Como é que você... que fé, que testemunho, que mudança... Porque nós temos que ter um parâmetro, que discurso, né? Nós estaríamos fazendo se Cristo não tivesse ressuscitado, porque essa é realmente aquilo que distingue o cristianismo de tudo, não é? O grande sábio fulano, o grande, até mesmo os grandes servos de Deus, não é? Tem um quadro humorístico na televisão que, quando se pergunta para o personagem qualquer coisa, fulano, ele fala assim: morreu. E fulano, morreu. Então, se a gente pegar, mas e os grandes, e fulano, e o líder religioso, morreu, não é? Cristo é o único que ressuscitou e está vivo, Então, a relação da ressurreição com a nossa vida, o nosso viver, o nosso caminhar, ele é total. Aliás, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós nem estaríamos aqui fazendo esse programa. Mas é interessante, bispo, que esse conceito, eu me permita até a palavra, essa falta de valorização do fato, acontece hoje como aconteceu no passado. 2 homens que participaram de tudo, que viram tudo, que assistiram tudo, de repente saem por um caminho de cabeça baixa, tristes, abatidos, né? Desanimados, acabou, ele morreu. Né? Morreu. Jesus aparece naquele caminho chamado o caminho de Emaús, conversa com eles, e só mais tarde que eles abrem os olhos para perceber que era o Senhor. Quer dizer, até mesmo quem viu o evento não acreditou. Agora imagine nós que estamos tão distantes, né, para acreditar. Paulo diz algo muito importante para você. Paulo diz assim: olha, se a nossa esperança nessa vida se resume apenas às coisas que estão ao nosso redor, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Ele está fazendo uma análise da ressurreição e chega a essa conclusão: se a minha esperança se resume apenas a essa vida, ora, eu posso viver 70, 80, 90,
temos aí um arquiteto brasileiro que está com 103 anos de idade, mas vai morrer e termina. A nossa vida tem que ter uma outra razão de ser. Nós temos que ter uma esperança maior. Cristo ressuscitou, aleluia. Hoje Ele está vivo, Cristo vivo está. Então hoje eu tenho uma certeza muito grande no meu coração de que a ressurreição afeta a minha vida hoje, aqui e agora. A minha esperança não está na minha saúde, ela não está no recurso que eu tenho à disposição, não está, enfim, na minha habilidade. A minha esperança está em Cristo. Se Ele morreu, se Ele ressuscitou, eu tenho com certeza um lugar garantido nos céus. Por isso que Ele disse, não se turbe o coração de vocês, não fiquem preocupados, porque eu vou para o meu Pai, eu vou lá reservar um lugar para cada um de vocês. Que você tenha uma boa Páscoa, que você tenha um domingo maravilhoso, que você celebre com o coração aberto e que você viva essa ressurreição de Cristo. Muito obrigado, Bispo Miguel, pela participação do nosso encontro, que você também tenha na sua igreja uma feliz Páscoa, uma feliz ceia para você, para a sua família, para o seu trabalho, que Cristo opere na sua vida, dando a você uma esperança nova. Um bom dia e que Deus abençoe você rica e abundantemente. Tudo em mim faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração e o derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, revela segredos,